identidade. É uma coisa simples, mas acaba pegando também, porque documento de identidade tem data de validade. No Brasil, normalmente, é 10 anos. Né, Paulo? Porque tem a questão, casou, aí tem que trocar logo a identidade para casado. Aí esse documento, a partir do dia que você casou, ele tem um prazo de validade. Depois de um determinado período, você tem que fazer um novo documento. E agora é o momento que está tendo a renovação, a criação da Carteira de Identidade Nacional, sim. E esse tem um diferencial. Ele não tem data de validade. Só vai ser feita a mudança, a incorporação, porque agora a nossa identidade agora é o número do nosso CPF. A gente não vai ter mais dois números, um de identidade e um de CPF. Aí é bom todo mundo já adiantar nos seus municípios e fazer logo, porque tem prazo de entrega. Lá em Vitória da Conquista mesmo, a partir do dia que você dá entrada, é 30 dias para entregar. E Paulino falou aqui, em 30 dias o documento já está correndo lá. Se chegou lá no MDA, por 30 dias, eles olham lá, ó, esse aqui já não está lá. Devolve. Outra coisa também que é interessante, eu vi, eu estava conversando com meu amigo Manuel Vicês ali, é que a realidade de cada estado é diferente. Então, além do Sergipe, por exemplo, normalmente eles fazem o crédito fundiário para poucas pessoas. Para a gente aqui, está sendo feito com muitas pessoas. Então é assim, o débito é meu, mas para pagar a terra depende do dinheiro de todo mundo. E se tiver um que está com o documento errado, atrasa a vida dos outros. É só essa atenção mesmo. Exatamente. Mas outra coisa que eu quero falar sobre o documento RG novo que está fazendo aqui, o senhor Roberto trouxe aqui para nós. Tem muita gente que tem e só leva a identidade antiga e ele sai só com o número de CPF. Se eu levar todos os documentos que eu tenho, no dia que eu for trocar a RG para uma nova, se eu levar o título de eleitor, para quem tem reservista, se levar a reservista, se levar a carteira de motorista, se levar todos os documentos, o cartão do SUS, se você levar todos os documentos, eles vão colocar todos aqueles números dentro desse documento. E vocês vão ter todos os documentos em um único documento. Mas tem gente aí que está indo trocar a carteira e só leva RG. Eles fazem. Só que você vai precisar continuar carregando o seu monte de documento para mostrar na onde vocês vão. E se vocês for para o saque, trocar a sua RG e leva todos os seus documentos, todos, carteira, se você levar carteira de trabalho, levar tudo, e chegar lá e botar um montão de documentos na frente deles, eles vão botar todos aqueles números naquele documento, como um documento único. É só uma lei. Nós vamos entrar com horário avançado também para o encerramento. Quem já levantou a mão aí para fazer? Faça tudo isso. A gente está respondendo algumas perguntas aqui, alguns assuntos já foram até debatidos, mas, como eu disse, é importante que ninguém envolva com tudo. Quem vai paciência em finalizar essas outras perguntas, a gente caminhar para o encerramento. São duas perguntas, na verdade. É que um agricultor ontem fez um questionamento, ele enquanto ele explicava. Ele disse, é possível, meu carro é bem, mas se eu vou receber um crédito acima de 53 mil reais, eu vou ter que trocar meu carro? Essa pergunta eu vou fazer amanhã. A outra pergunta é, a propriedade é de outro município. A equipe mora no município um pouco distante. É possível formar um grupo para adquirir uma propriedade fora do seu município? A outra questão também, que foi dita também, para facilitar, uma sugestão, na verdade, para facilitar essa questão da restrição do grupo. Se tem um técnico elaborar a proposta, seria interessante
e pudesse fazer a consulta do CPF de cada interessado antes de fazer a elaboração para que não retarde o processo para a aquisição dessa propriedade. Certo. Depois passar para a senhora. Olha, se fizer, se o sindicato quiser fazer, se ele quiser fazer por conta própria, porque isso tem custo. Isso tem custo. Para fazer a consulta tem custo, Serasa faz, mas cobra. Certo? Então tem custo. Se alguém querer bancar esse custo, não tem problema nenhum. Sobre a terra, todo mundo tem que comprovar o endereço de que mora, todo mundo tem que comprovar a comprovação de que é agricultor familiar no município que ele trabalha. Agora ele pode morar em Serrinha e comprar terra em São Paulo, não tem problema nenhum. Desde que ele comprove que Serrinha ele é agricultor, ele pode ir comprar uma propriedade em São Paulo, e isso eu estou dizendo que ele não tem restrição de onde ele está comprando a terra. Ele precisa provar no município que ele mora que ele é agricultor. Certo? A outra é a verdade. Para comprar terra, ele não precisa nem de CAF nem de DAP. Ele precisa provar que aqueles documentos ali, que ele é sócio do sindicato e é agricultor familiar com mais de 3 anos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitória, eu sou do município de Conquista, moro em um assentamento no distrito de Iguá, no município de Conquista. Então, a metade dos poceiros lá foi titularizado. 21 poceiros foi titularizado. Um companheiro lá, idoso, ele era amaziado com uma senhora. Aí o INCRA chegou lá e fez aquele casamento união estável. Então ele mandou fazer essa pergunta porque a companheira dele pegou a metade do lote e vendeu. E o comprador está assustado porque não sabe se está pago esse lote ou não. Olha, aí é uma coisa, duas coisas. Então aqui já tem duas respostas nisso aí. A resposta lá do INCRA, aí do INCRA a gente não sabe se está aqui ou não, porque não sabe se já recebeu o dinheiro do lote. Ele tem que ver lá no INCRA, tem que consultar o INCRA, se assentar. A outra resposta é, quem já foi assentado, ou quem passou por assentamento de reforma agrária, e seu nome estiver constando no INCRA, na hora que o técnico for dar entrada naquele CPF, o sistema rejeita e ele não participa do crédito fundiário. Quem o seu nome estiver constando no INCRA, que ele participou da reforma agrária, mesmo que ele participou e desistiu depois, mas se o nome dele chegou a estar incluído no INCRA, já foi, está fora do programa, e quem vai dizer é o sistema na hora que o CPF dele bater lá, se cruzar e dizer que ele já foi, está fora. Ok? Vamos caminhar para o fechamento. Vivian, minha amiga, eu queria que você está cansada, sem voz praticamente, mas você é nossa representante do MDA. Uma pauta dessa aqui, eu queria que você... Vem para cá. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, né? Nós, aqui após os debates, a gente faz encaminhamentos, né? Mas assim, é importante a gente entender que nós estamos aqui para fazer o debate, entender essa política ela é importante e o que a gente pode encaminhar. Ontem nós... Ô gente, uma salva de palmas para a nossa amiga aqui. Nós estamos aqui com a nossa diretora do MDA. Hein, doutor? Hein, doutor? Eu quero até pedir desculpa a ela que eu não olhei assim, pessoalmente para ver Vivian, mas dizer para vocês ela tá que ela é do MDA e a compra de terra de vocês é só com outro colega dela, mas é de dentro do MDA também. Ela, talvez ela pode falar sobre isso aqui. Está tendo mais propriedade que nós aqui. Eu vou fazer, vou falar aqui para você aqui, viu, Vivian? Eu vou chorar aqui um pouco aqui, em nome do nosso povo. Não é chorar, é a gente entender. Essa política pública ela é muito importante. Nós falamos aqui ontem que é uma forma, até aceitável, inclusive perante a sociedade, a questão de terra. Há um preconceito muito grande com a reforma agrária no Brasil, essa é uma verdade. Mas você está comprando a terra, não tem problema, as pessoas não questionam, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos, no ano passado, nem ministério a gente não tinha mais. Então, depois que o MDL foi reconstruído no governo Lula, volta um pacote, um conjunto de políticas públicas voltado para a agricultura familiar e voltado para a reforma agrária.
o nosso chorar aqui, viu, é porque a gente sabe que assim, a gente viu, a gente acompanha o esforço de vocês. Municipal Teixeira, teve que ir com a gente, guerreiro, entendeu? Mas a gente sabe, pessoal, a gente tem que ter essa consciência. Nós não temos força lá no Congresso. Então, o orçamento, por exemplo, para esse ministério, para essa pauta nossa aqui, é desse tamanho aqui, comparando com o todo. Só para vocês terem uma ideia, né? O rombo do Banco Master aí, vale quase 50 bilhões. Quase 50 bilhões. Aí para uma pauta dessa nós temos, não chega a 2 bilhões, você entendeu? E não é porque não quer, não, é porque o orçamento é votado no Congresso, nós não temos força lá para passar. Nós precisamos fazer essa luta, entender, precisamos reeleger Lula, fazer bancada, porque para no próximo orçamento, de 2 subir para 10, para 12, para 15 bilhões, os 300 mil de comprar 10 subir para 400, 500, 600. Só vai conseguir se a gente tiver força no Congresso. Não é porque o Lula não quer, não, se ele pudesse, os 50 bilhões que o Master roubou, estava aqui na reforma agrária para a gente comprar terra. Ou não, Vivian? Está com você a palavra, minha amiga? Depois disso, concordando com tudo que foi dito, né? Mas é justamente isso, gente. Assim, no processo de... Inclusive, vou dar um depoimento pessoal, né? Então, quando a gente assume o MDA em 2023, em fevereiro de 2023, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha gente, né? E a maior parte das políticas públicas estavam passando por um processo de judicialização, né? Então, uma das políticas públicas que eu cuido estava sendo judicializada, a DAP também, o crédito fundiário estava sendo judicializado e garantia safra. Então, grandes políticas que interferem diretamente nas demandas específicas da agricultura familiar. Isso tem uma intencionalidade, né? Fragilizar a política pública para um segmento que historicamente está distante, mas garante a base de governo, porque a gente está falando de um governo da classe trabalhadora, precisa ser fragilizada, e a fragilização do sistema econômico é a retirada dos direitos, é a retirada do orçamento. Então, a partir do momento que há essa retomada do MDA, tanto que a gente tem quanto mote, inclusive desde o início do governo aqui, é afirmar que o MDA voltou e agora que ele precisa permanecer, porque de fato há uma mudança na forma como executa e atua com as políticas públicas voltadas à agricultura familiar e camponesa. Então, no âmbito do PNCF, a política de acesso à terra estava completamente instituída, o INCRA estava entregue aos generais, né? Então, todo o processo, não só de orçamento, mas tinha uma fragilização enquanto processo de criminalização das organizações de luta pela terra, para dar viabilidade e dar um olhar de equívoco, né, com relação a esse processo de disputa que é a história. De dar terra a quem produz na terra. E nesse processo de retomada, houve todo um movimento de fortalecimento do INCRA. O presidente do INCRA é um grande amigo e parceiro nosso, que é o César Rodrigues, né? Então, muitas das pautas, inclusive mesmo a gente não cuidando diretamente, a gente teve abertura para dialogar a partir de demandas que foram colocadas não só do Estado, mas também da base da agricultura familiar, da FETRAF e de outros movimentos. E o PNCF, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o qual eu já fui, inclusive, supervisor estadual aqui na Bahia, deixei de ser para ir para a FETRAF, né? Então, que é uma política que a gente gosta muito e tem muito interesse e a gente sempre acompanha. Hoje está sendo liderada pela primeira vez por uma mulher manauara, né, que é a Sheila, um grande amiga e parceira também, e fez todo o processo de disputa e enfrentamento dentro do Congresso, para fazer reformulações específicas em torno dessa política importante. Do que se dá essa reformulação? Houve e há agora um estímulo maior para a questão dos jovens. Não existem algumas obrigatoriedades que eram colocadas, né, com relação ao processo coletivo. E agora, quase um spoiler, porque isso vai ser lançado no Plano Safra, vai ser lançado o PNCF específico para as mulheres, né? Então, por favor, não publica. Não publica. Só, inclusive, é importante vocês saberem essa informação, porque até para a gente organizar a base das mulheres na FETRAF, para entender como é que a gente consegue avançar. O que vocês puderem e quiserem, a gente consegue fazer ações específicas, sabe, Igor? Diretamente com a diretoria lá, né, o Ebert. Ele atua como coordenador geral, mas se for alguma coisa muito específica que precisa subir,
a gente consegue falar e consegue marcar uma agenda específica com a Shirley, né? Então, é muito tranquilo, a gente tem uma capilaridade boa no âmbito do MDA. O PNCF está no MDA, tá? Porque a gente tem a Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e a outra política de reforma agrária que está no INCRASOL. O PNCF é todo executado pelo MDA, não é secretaria irmã nossa lá da SAF. Né? De forma muito rápida, né? Dizer que é uma luta válida, não é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil, porque o sistema capitalista não nos deixa avançar enquanto categoria. Mas se tivermos organizados enquanto movimento sindical, a resistência, ela supera isso, tá? Então, mais uma vez, nos colocamos à disposição, é um prazer estar aqui, né? Eu estou meio que a reveleira para eu ter ido embora ontem, tá? Era para eu depois ter ido hoje. Vou ficar aqui até o final do congresso para acompanhar e nos colocar à disposição, acolher as demandas, para pensando inclusive nesse último ciclo desse governo, construindo um processo de transição, né, que a gente, enquanto movimento sindical, a gente, enquanto Estado, a gente, enquanto governo, a gente precisa ir para as bases, para as comunidades, para defender o presidente Lula, para que na transição, muitas dessas iniciativas se saiam aqui do Congresso, a gente consiga cravar enquanto elemento já para estar na transição, né? Então, as propostas daqui, desse Congresso, a gente precisa qualificar bem essa demanda para na transição de governo, a gente ter uma ação articulada, governo federal e governo estadual, a partir da experiência da base da FETRAF Bahia. Muito obrigada. Eu vou falar uma coisa que posso falar, né? É amiga nossa, a gente pode falar, né? Lula, os ministros que são parlamentares, que são candidatos à reeleição, se afastaram para candidatar, e os secretários, os executivos assumiram as pastas. O MDA, Paulo Teixeira, afastou porque ele é deputado federal de São Paulo, forte, aliado, um braço forte de Lula, e quem assumiu foi uma mulher lá no MDA. Hoje, a ministra do Desenvolvimento Agrário, a Fernanda Maquiavel, ela está representando, mas eu não podia deixar de dizer que, para mim, eu fiquei numa especulação. Eu falei, nossa, eu podia assumir esse ministério, hein? Tem uma cara do MDA, não tem não? E eu acho que não foi só eu não, né, Zilda? Nós ficamos aqui aquela torcidazinha, porque você é muito querida nossa. Uma salva de palmas para a nossa querida amiga, viu? Um orgulho para a FETRAF, um orgulho muito grande. Tem uma diretora do Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma pessoa que é fetrafiana, roxa, igual nós mesmo. Valeu, gente. Muito obrigado por essa plenária. Nota oficial, aquele spoiler que ela deu, não pode gravar não, viu, gente?